Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aqui do podcast Este Mundo Tem Jeito. Hoje trazendo um tema muito bacana, nós vamos falar sobre um professor ao final do podcast, diferente, um professor notável, exemplar. Antes disso, uma palavrinha do além da espiritualidade, através das mãos abençoadas de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, da obra chamada Paciência. Aliás, paciência é algo muito exigido, um produto um tanto em falta hoje em dia, não é verdade? Então fala Emmanuel que, perante a eterna sabedoria, todos estamos interligados. As pedras e as flores, os animais e os homens, os anjos e os astros, numa cadeia de amor infinito. Essa referência menciona os astros, como bem diz Emmanuel, e é sobre um deles que vamos falar daqui a pouco. Também vamos falar sobre um corpo celeste e a relação dele com uma pessoa de destaque aqui no planeta. Mas antes disso, falando de uma dica cultural, filosófico-artística, mais filosófica e mais com caráter psicológico do que nunca, será uma live da Rede de Proteção à Vida que acontecerá no próximo dia 7 de abril, com participação da professora Lúcia Helena Galvão, filósofa da Nova Acrópole, um canal no YouTube, uma entidade, aliás, antes de ser um canal do YouTube, uma entidade que prega, dissemina os conhecimentos da filosofia clássica, filosofia à maneira clássica, mas com fartas pitadas de filosofia prática, não somente aquela filosofia transcendental que ficamos imaginando, mentalizando, algo distante da nossa realidade do dia a dia. Não, trata com um foco lindo sobre a filosofia prática, aquela que podemos usar no dia a dia. E a Rede de Proteção à Vida é um movimento voluntário que trabalha na disseminação de conhecimentos que nos ajudem a preservar, melhorar a nossa saúde emocional, psicológica, espiritual e física, com vistas à valorização da vida como um todo e na prevenção, trabalhando firme também na prevenção do suicídio. Então é legal, será muito bacana trazer um olhar da filosofia prática como elemento poderoso para o cuidado com a saúde emocional, psicológica, ainda mais nos tempos que estamos vivendo hoje. Então, está aqui no texto da postagem o link para a live que será no dia 7 de abril, às 19h30. Está aqui o link do YouTube. Então, amigos, fazendo aquela ligação do corpo celeste, dos astros que Emmanuel falou no início aqui, com uma boa notícia, com uma notícia muito interessante, ela já saiu, mas é sempre legal, já saiu há alguns dias, né? Mas é sempre muito interessante trazer, refletir, dar uma pensada sobre algumas coisas que acontecem e porque elas passam batido em meio ao turbilhão que estamos vivendo hoje em dia. Acabamos de pousar, né? A NASA, o planeta Terra, o ser humano acabou de mandar a Marte um rover chamado Perseverance, que pousou numa cratera chamada Jezero, no planeta vermelho. Ela fez a sua aterrissagem histórica no mês passado. E o ponto de pouso da nave ganhou um nome. Esse nome é Octavia Butler, em homenagem à falecida autora de ficção científica. Ela morreu em 2006, aos 58 anos. Foi a primeira mulher afro-americana a ganhar os prêmios Hugo e Nebula. E também a primeira escritora de ficção científica a ser homenageada com a Bolsa MacArthur. Essa aclamada autora é conhecida por obras como a trilogia Xenogênesis e as séries Parable e Paternist, nas quais ela critica as tendências hierárquicas e preconceituosas da humanidade, especialmente aquelas baseadas em raça, sexo e classe. Então vejam só que o pouso da nossa nave em Marte e o batismo, o nome do local onde ela pousou, faz uma referência a questões complicadas que a gente ainda não consegue resolver no planeta em pleno século XXI, ligadas à raça, sexo e classe. Os protagonistas de Butler incorporam em suas obras determinação e criatividade.
tornando-a uma escolha perfeita para a missão do rover Perseverance e seu tema de superação de desafios. Octavia Butler inspirou e influenciou a comunidade científica planetária, e quem disse isso, caros amigos, caras amigas, é a cientista adjunta do projeto Perseverance, chamada Catherine Stack Morgan. Não consigo pensar em pessoa melhor para marcar este local de pouso histórico do que Octavia Butler, que não apenas cresceu ao lado do laboratório de propulsão a jato da NASA, mas também inspirou milhões com suas visões de um futuro baseado na ciência, disse Thomas Zurbuchen, administrador associado da NASA. Então eu vou deixar aqui um link no texto da postagem com mais informações sobre esta notícia muito interessante, que envolve os astros, que envolve os corpos celestes e também envolve as nossas mazelas, faz uma conexão com as nossas mazelas aqui no planeta Terra. E o prato com paz e amor? Pois é, ser vegetariano ou vegano é difícil, tem que pagar mais pelo alimento, é uma problemática enorme. Fake news, nada disso, nada disso. A simplicidade, o sabor e a nutrição perfeita pode sim e custa muito mais barato. Veja só o que falam nossos amigos do Veganos Periféricos. Sigam lá no Instagram, eu vou colocar o perfil, o link aqui para o Instagram no texto da postagem. Essa garotada diz o seguinte aqui: é real, ser vegano é a coisa mais barata que tem. Depois que passamos a respeitar a vida dos animais, não colocando-os em nossa mesa, parando de consumir industrializados com derivados de animais, parando de tomar leite, comer ovos, tudo ficou muito mais em conta. E é verdade. Falando de mim mesmo aqui, a minha despesa mensal com alimentação ela reduziu bastante desde que me tornei vegetariano e depois passei a uma transição rumo ao veganismo. De fato, sobra mais dinheiro no bolso. E é legal que sobre mais dinheiro no bolso porque a felicidade é dupla, porque sobra um pouquinho mais no bolso e também sobra paz no prato. Sobra tranquilidade de que estamos deixando os bichos em paz. Siga lá, Veganos Periféricos no Instagram. Fechando aqui então o nosso podcast de hoje, vamos falar brevemente, embora devêssemos falar muito, sobre um professor do Iêmen chamado Ahmed. Ele é cego, ele dá aula para crianças numa escola em ruínas no Iêmen que vive uma das, se não a maior crise humanitária do planeta hoje, com uma guerra estúpida, absurda, entre os rebeldes iemenitas e uma coalizão liderada pela dona Arábia Saudita, um país com muitos pontos discutíveis na sua cultura, na sua política, na sua diplomacia. Então, em uma escola destruída pela guerra civil no Iêmen, esse professor, o professor Ahmed, de 9 anos, assume as aulas quando algum professor falta. E vamos destacar aqui que os professores faltam, lá não tem mais governo, não tem salário pago a professores, ou seja, são missionários que estão fazendo o seu possível num ambiente super selvagem, violento, para levar ensino e educação às crianças do Iêmen. Diz o pequeno professor Ahmed que eu ensino aos outros o que já estudei. As matérias mais fáceis para mim são o Alcorão, o livro sagrado muçulmano, e as ciências, diz o pequeno professor. O Ahmed nasceu cego e o único material, então, que ele dispõe para ensinar as outras crianças é a própria voz, é o único recurso que ele tem. E o que ele quer é muito simples, o que deseja esse menino é muito simples. Diz ele, queremos uma nova escola, com cadeiras, portas, janelas, louças, luzes e energia. O mais importante é que funcionem. Se derem esses recursos para o pequeno professor, ele se vira e vai dar conta do recado. Essa escola fechou em 2016, depois que ela foi ocupada violentamente por rebeldes Houthi,
reabriu após o governo expulsar as forças rebeldes, mas mesmo assim, e eu vou compartilhar com todos aqui o link de uma reportagem da BBC que mostra imagens sobre tudo isso. Mesmo assim, as crianças durante as aulas ouvem a todo instante o som da guerra, o som dos tiros, das balas, das explosões ao fundo, e é complicado. Imaginem só crescer, buscar o ensino, o aprendizado nestas condições. É algo realmente absurdo em termos de humanidade em pleno século XXI. Numa das imagens aqui da BBC, o entrevistador está conversando com o professor Ahmed, 9 anos, cego, e bombas estouram ao fundo e dói no coração ver como ele se assusta ainda a cada tiro, a cada explosão. Ele manifesta esse susto na sua forma mais doce, mais infantil. Embora ali, meus amigos, por trás daquela alma, por trás daquele corpo de 9 aninhos, certamente reside uma alma muito sábia, muito consciente do que ela deve fazer, do que ela precisa fazer num mundo como esse que estamos vivendo hoje. Então fica a dica, assistam aqui essa reportagem da BBC, compartilhem, levem adiante tudo isso que estamos dividindo com vocês no podcast de hoje, porque tudo isso aqui, meus amigos, nos leva a crer, nos leva a ter a convicção de que sim, este mundo tem jeito. Grande abraço a todos, cuidem-se, por favor, cuidem-se todos.